Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, versículo 27. Remanescente é aquele que subsiste, é aquele que permanece, a semente santa, aquilo que é separado, aquilo que traz em si mesmo uma identidade própria e particular. Romanos 9, 27. Deus sempre terá o seu remanescente, Deus sempre terá os seus escolhidos, Deus sempre terá o seu povo, e o seu povo sempre fará diferença. Amém? Romanos 9, 27, o apóstolo Paulo fazendo uma menção sobre Isaías 10, 22. Ele diz assim: também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Diga glória a Deus. Podemos assentar. O Senhor Jesus fala sobre a questão das multidões. Ele fala que muitos iriam procurar entrar no reino dos céus, mas não conseguirão, porque a porta é estreita, o caminho é estreito. E você percebe muitas pessoas tentando entrar, muitas pessoas querendo aderir ao Evangelho, querendo fazer do Evangelho a sua religião, e você percebe que eles são impedidos e barrados por si mesmos, por suas próprias situação, maneira, ideologia, enfim. E você percebe que não são poucos aqueles que têm ficado à beira do caminho, não são poucos aqueles que têm desistido, não são poucos aqueles que têm ficado para trás. São muitos aqueles que ficam, e são verdadeiramente poucos aqueles que conseguem andar por um caminho estreito, aquele que consegue entrar pela porta estreita. Eu quero falar sobre algumas situações na palavra do Senhor, que poucos, que o remanescente conseguiu. Só o remanescente. E aí eu fico observando e pensando, se cada um de nós essa noite poderíamos pensar e meditarmos sobre essa situação de ser uma semente santa, essa situação de ser separado, de ser realmente diferente, de você olhar para a reação que você teria se você fosse comum, e você pelo Espírito conseguir manifestar uma outra reação, e você olhar e dizer: Senhor, essa é a tua obra na minha vida. Qualquer pessoa no meu lugar faria isso, mas eu não fiz. Qualquer pessoa no meu lugar cederia à tentação. Qualquer pessoa no meu lugar iria em busca. Qualquer pessoa em meu lugar defenderia a causa. Qualquer pessoa em meu lugar se ensoberbeceria. Senhor, mas pelo teu Espírito eu consegui frutificar. E aí você percebe e observa essa aprovação sobre os remanescentes do Senhor. Primeira ação dos remanescentes, eu quero que você vá comigo em 1 Reis 19. Eu quero falar sobre prostração. Você sabe que existe um mandamento da parte do Senhor, 1 Reis capítulo 19, versículo 14, que nós não deveríamos nos prostrar. Não deveríamos nos prostrar a falsos deuses, não deveríamos nos prostrar a ideologias, não deveríamos nos prostrarmos diante de situação. O que é um cristão quando ele se prostra? É quando ele permite que a situação o vença, que a situação o sucumba. Ou seja, quando ele olha para a situação e percebe que ela exige dele algo que ele não pode oferecer. Então ele sucumbe e ele começa a olhar para aquela situação e perceber e distinguir, enxergar que ela é maior, que ela é poderosa, que ela é grande, e ele não consegue olhar para o Senhor Deus dele e perceber a grandeza do Senhor Deus. Muitas pessoas se prostram por uma crise financeira, se prostram por uma crise familiar, se prostram em uma provação, num deserto, num vale, permitindo que a circunstância penetre nele de tal maneira que ele começa a agir da maneira com o que está acontecendo com ele. Ele é levado de tal forma que o seu emocional é corrompido de tal maneira que ele não consegue raciocinar e pensar,
que a palavra diz outra coisa, que Deus recomenda e ordena outra coisa, mas ele faz porque ele está naquele movimento emocional e ele faz segundo aquilo que sente. Elias estava passando por uma crise, porque ele estava numa batalha contra a apostasia de Israel. E a palavra do Senhor diz que Elias achava que estava sozinho naquela luta. Às vezes você acha que está sozinho na luta. Uma das primeiras artimanhas de Satanás, quando ele quer fazer parte da vida de uma pessoa, da vida da situação, ele faz com que aquela pessoa se insurja em si mesma. Ele faz com que aquela pessoa comece a buscar a reclusão, o distanciamento, a solidão. Ele faz com que aquela pessoa queira afastar-se do lugar, da situação onde estava. E Satanás começa a convencer aquela pessoa que ele está sozinho, que não tem ninguém por ele, que ninguém o ama, que ninguém se preocupa com ele. E Satanás começa a colocar coisas na cabeça dele, e sentimentos na cabeça dele, fazendo-o pensar e achar, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém mais me busca, se me buscar é por interesse, isso e aquilo outro, e essa pessoa ela começa a desviar-se dos princípios de Deus, e ela começa a distanciar-se. Elias estava achando que estava sozinho, que ele havia feito o desafio contra os profetas de Baal e de Azera, e a palavra do Senhor diz assim em 1 Reis 19, versículo de número 14. O Senhor conversa com ele e diz: Elias, o que você faz aí? E ele disse assim no versículo 14: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem, querem me matar também. Então, quantas vezes nós, rodeados de ameaças, rodeados de circunstâncias difíceis, nós somos conduzidos, nós somos tentados a nos prostrar. Isso não deu certo com Elias, nem daria, porque Elias era um dos remanescentes. Quando você passa por situações e você se vê prostrado a elas, você percebe e você consegue entender que a sua fé não era tão grande quanto você pensava, que seu amor, sua fidelidade, seu serviço não era tão grande quanto você pensava. E aí você confronta com a sua realidade, e aí você olha para Deus e você diz: Senhor, me ajuda. Senhor, me fortaleça, porque eu quero ficar de pé de novo. E eu não quero mais me prostrar diante de nada, porque os meus joelhos se dobrarão, a minha cabeça se abaixará, somente diante do teu poder e de tua majestade. Elias estava se sentindo só, injustiçado, abandonado. Ele olhava para o povo e via que o povo não correspondia a tudo aquilo que Deus queria ensinar, que o povo havia abandonado a lei, a herança e os mandamentos. E Elias estava muito contristado, muito triste, muito indignado em si mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você: não há motivos para você se sentir assim, porque você nunca nem esteve e nem nunca estará sozinho. Nunca. Às vezes nós geramos as nossas indagações e nós começamos a acreditar naquilo que nós nos dizemos. Tudo isso que Elias estava dizendo não tinha nada de verdade. Ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus, isso é verdade. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, era verdade. Derrubaram os teus altares, era verdade. Mataram os teus profetas, escapou 100 que o outro escondeu. Só eu fiquei, não era verdade. Buscam a minha vida, verdade. Só eu fiquei. Esse equívoco, só eu fiquei, isso era algo que Elias estava sentindo. Não era verdade, não fazia parte dos planos de Deus, não era assim que estava acontecendo. Alguma coisa estava acontecendo fora da visão e do conhecimento de Elias. Diga: eu não conheço tudo.
Você tira conclusões sem compreender que você não tem uma visão ampla de tudo. Você não sabe tudo, não conhece tudo. O Deus que trabalha em você é o Deus que trabalha por você. E Ele trabalha por você. E muitas vezes você não sabe, você não está vendo, você não está alcançando a dimensão da obra de Deus. Mas você entra numa de que estou sozinho, agora não tem mais jeito, essa situação é ruim, e sendo que Deus está trabalhando o seu milagre. Mas a situação que você está vivendo real e presente, ela é uma situação corporativa, ela é uma situação que ela engloba, que ela avança, que ela tenta te monopolizar. Mas você precisa ter uma fé de remanescente, você precisa crer em Deus, confiar em Deus e saber que o teu Deus prometeu que estaria contigo e trabalharia por você. Diga glória a Deus. O remanescente não se prostra. Aqueles que confiam em Deus não se prostram. Aquele que depende de Deus não se prostra. Vem a situação difícil, vem o problema, vem as indagações, vem o questionamento, vem a circunstância, mas ele fica firme, porque ele só conhece um altar de prostração, é diante do Senhor. Diga amém. Depois que Elias diz ao Senhor que estava só, o Senhor dá algumas recomendações para ele, para ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel, ungir Eliseu em seu lugar. E no versículo 19 o Senhor diz assim, versículo 18, também deixei ficar em Israel quantos? Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Você não está sozinho. Existem 7.000 em Israel que não foram sucumbidos, que não foram manipulados, que não foram destruídos, que não aceitaram a ameaça de Jezabel. Sabe, meu irmão, eu queria dizer uma coisa para você. Não é só você que sofre. Existem pessoas que sofrem muito mais do que você, muito mais do que eu. Estão de pé, como nunca nem eu nem você estivemos. Estão fortes, inabaláveis, irresistíveis, totalmente poderosas, confiantes. Existem pessoas que passam por coisas muito mais perigosas, ameaçadoras, sofríveis do que eu e você junto. Estão de pé. Elias estava achando que estava só naquela motivação, naquela missão, mas ele não estava só. Deus separou 7.000 que não se dobraram e nem beijaram a Baal. Você não está sozinho. Quando você sofre, tem muita gente sofrendo, muito mais do que você, que serve a Deus. E se você pudesse enxergar o amor dela, a fidelidade dela, o prazer dela, de dizer, Deus, eu estou sofrendo, mas eu não me sucumbo. Eu estou sofrendo, Deus, mas eu não me prostro. Porque o que o diabo quer é que você adeque, se vista de tal forma com o seu sofrimento, que você acha que você é a pessoa mais injustiçada da terra, que você é a pessoa que foi mais abalada, que mais está sofrendo. Isso é mentira, isso é criação do diabo e a sua alma e a sua mente. Isso é equívoco. Porque Deus sempre tem o seu remanescente.
Deus tem pessoas na face dessa terra que estão padecendo neste momento, sofrendo perseguição, que estão sendo humilhadas, aviltadas e estão se levantando e dizendo assim: glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele reina. Existem pessoas nesta terra que servem ao Senhor, que estão sendo perseguidas, que estão sendo humilhadas, que estão sendo tirados o direito delas, e elas estão dizendo: oh Senhor, eu te amo, eu te glorifico, tu és o Deus da minha vida. O remanescente. O remanescente não se dobra. Por que muitas vezes você é convencido a se prostrar e a se dobrar? Porque você dá uma de coitado, entra numa de coitadismo. Você acha que só você está sofrendo, que só você está sendo injustiçado, que só você está sendo penalizado. Há uma turma, há uma potestade nessa terra, parte de uma milícia de Deus, de gente valorosa, de gente guerreira, de gente que ama a Deus, de gente que serve a Deus, de gente que está sendo humilhada e glorifica o nome do Senhor, de gente que está sendo perseguida, de gente que ama o seu inimigo, de gente que não é inimigo de ninguém. Esse é o remanescente que não deixa ser vencido. Deus tem o seu remanescente, meu irmão. Deus nesta terra tem uma igreja, não uma placa, não um prédio, mas uma igreja. E essa igreja é feita de partes, de cada prisco Deus tem um tanto, dos que não se prostram. Essa é a igreja, essa é a noiva que Jesus vai vir buscar. Daquele que não se prostra, daquele que não permite pegar a febre, pegar a peste, dos que se dobram, dos que deixam Jezabel sobre eles, dos que permite que o convívio secular, dos que permitem que a onda vai junto com a onda. Você já viu? O remanescente não vai com a onda, ele vai junto. Você está bem, de repente alguém faz um comentário, você já está junto do comentário. Vem alguém e fala uma coisa, você está junto já. Remanescente não é assim. Remanescente analisa. Ele diz: espera um pouquinho, isso é laço, isso é dardo, isso é armadilha, isso é provação, isso é tentação, isso não é para mim. Remanescente faz isso. Remanescente, ele tem uma visão de águia, uma visão ampla. Ele enxerga a distância. Ele não acorda depois que foi derrubado. Ele não desperta depois que foi caído. O remanescente, ele olha e diz: Deus, o que é que o Senhor espera de mim agora? Esse é o remanescente, a semente santa que faz a diferença na terra, dentro das igrejas, nos departamentos da igreja. É o remanescente que diz: eu sou santo, separado, eu não me contamino. Glória a Deus. Elias achava que estava sozinho, mas Deus havia separado 7.000 para ele. 7.000 dos de Israel que não se prostraram, não beijaram a Baal. Meu irmão, não pense que você está sozinho, que você é a última pessoa, a única pessoa que sofre, a única pessoa que foi injustiçada. Existem muitas pessoas que estão passando por coisas piores, e se você pudesse vê-las, e se você pudesse encontrá-las, você se envergonharia. Porque você viria gente com um problema muito maior, pessoas com uma situação muito pior que a sua, dando glória a Deus, se posicionando, descaracterizando situações e caracterizando a sua fé em Deus. Você olharia e se envergonharia. Estratégia de Satanás: fazer você ter dó de si mesmo e achar que você se defende. Sua defesa é Deus. Ele é responsável por você. Diga amém. Eu quero que você vá em Miqueias 5:7. Dá para achar aí? Depois de Jonas. Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Capítulo 5. Versículo 7. O Senhor falando sobre Israel,
dizendo que o Senhor espalharia Israel, mas eles seriam uma bênção onde estivessem. Miqueias capítulo 5, versículo 7. O remanescente do Senhor é aquele que não é contaminado pelos homens. Diga glória a Deus. O remanescente, ele tem uma característica, ele pensa, ele sente. Ele não é contaminado pelo que o outro pensa, ele não é contaminado pelo que o outro sente. Diga comigo, remanescente não se preocupa com os homens, se preocupa com Deus. Você pode olhar, o que é a turba? O que é o povo que vai atrás do povo? É aquele que é contaminado. O que acontece? Você está com gripe, você está com a imunidade baixa. Aí vem alguém atim, aí você também atim. E se o outro tiver com imunidade baixa, atim. Aí o outro está com imunidade alta e fala, vocês estão mal, hein? Está com gripe. O remanescente tem a sua imunidade em Deus. Ele não aceita contaminação. Ele não é contaminável. A mulher dele fala uma besteira, fala, eu te exorto em nome de Jesus, você está errada. O marido fala uma besteira, eu te exorto em nome de Jesus, você está errado. O outro fala uma coisa, você está errado, você está errado. Por quê? Porque o remanescente, ele olha para Deus e vê o que Deus espera dele, e ele não é guiado por homens, ele não é dirigido por homens, ele não está junto com a turba, ele sempre trabalha e vive numa situação mais elevada. Diga glória a Deus. Miqueias 5, 7. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo, nem aguarda o filho. Você pode dizer glória a Deus? Aí ele continua dizendo assim, olha, o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual quando passar pisará e despedaçará sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, todos os teus inimigos serão. Diga glória a Deus. Quando você depende de homem, influenciado por homem, vive para agradar a homem, você é destruído. Quando você ama Deus, vive para agradar a Deus e olha o que Deus espera de você, você destrói seus inimigos. O remanescente é aquele que não, diz o versículo 7, a última parte B, ele não espera pelo homem, diga glória a Deus. Ele não é uma cópia, ele não é um xerox, ele tem uma identidade. Sabe que existem algumas pessoas que elas deviam ser cópia e xerox de outras. Deus te deu uma identidade diferente, uma face diferente, uma genética diferente, mas você pensa igual ao outro, sente igual ao outro. Então, por que tu diferente? Então, que fosse um xerox de uma cópia de alguém aí, sei lá eu. Hã? Se Deus te deu uma singularidade, é para você respeitar e honrar essa singularidade. O que acontece com os crentes que querem pensar como a turba, como a multidão, que quer sentir como a multidão, desprezando o que Deus diz, mas Deus está falando o contrário, mas não interessa, eu espero pelo homem. Você é uma cópia, é um xerox? Ou você é a imagem e semelhança dele? Você tem a sua identidade, a sua singularidade, você pensa como Deus quer que você pensa, você sente e você não se prostra diante daquilo que vem diante de você. Quantas pessoas estão vencidas? Elas estão dentro das igrejas, mas estão vencidas. Vencidas porque foram reprovadas nos vales, vencidas porque foram reprovadas no deserto, nas provações, vencidas porque foram reprovadas no problema, foram junto com a turba, fizeram tudo o que a turba determinou. Você tem que ser diferente. Porque afinal foi para isso que Jesus Cristo te chamou. Foi para que você pensasse como Ele, sentisse como Ele e agisse como Ele quer, como Ele manda, como Ele ordena. Diga glória a Deus. O remanescente não espera pelos filhos dos homens. Amém? Quero que você vá comigo agora em 1 Crônicas, capítulo 21. Eu quero falar agora sobre uma outra característica do remanescente do Senhor. 1 Crônicas
capítulo 21. É desagradável para você entender uma coisa, que os muitos vão ficar. Eu sei que é desagradável para você, porque para mim também. Então eu penso que se é para mim, para você também deve ser. Jesus diz, muitos irão querer entrar no reino dos céus, mas não conseguirão. Você sabe que em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor faz um relato a Israel, dizendo sobre as circunstâncias das quais eles viveram no deserto, dizendo, eu te deixei passar fome, eu te deixei passar dificuldade para ver aquilo que havia no seu coração. Aí o Senhor começa a discorrer, mas eu vos coloco numa terra que emana leite e mel, numa terra abençoada, e quando vocês se esquecerem que foi a minha mão, que fui eu, e se ensoberbecerem, eu virei contra vós. A maioria ensoberbece. O crente confunde. Ovelha. Eu não consigo entender muito isso, tá? Eu tento explicar na melhor característica possível, mas eu não consigo entender um cristão que se sente melhor porque foi abençoado. Ele deveria ser o mais constrangido, o mais grato, o mais o quê? Vamos lá. Porque ele se conhece. Tá igual aquela coisinha que tem em algum celular. Se você quiser falar de mal de mim, por favor, me chama, porque eu sei coisas terríveis sobre mim. Quem mais sabe os seus podres, as suas falhas do que você? Quem mais? Então, quando você é abençoado, você não fica por cima da carne seca. Porque a carne seca mesmo, não. Você se humilha, você se quebranta, você diz, Senhor, como é que eu posso te agradar, Senhor? Eu sou um devedor, eu estou devendo, mas não. Eu só quero ler o Deuteronômio. Eu não consigo entender por que os crentes, você não precisa ir lá não, tá? Eu só vou ler para você escutar um pouquinho aqui, que é bom para mim e para você. Quando tiveres comido, fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. A primeira manifestação da soberba é deixar de guardar o mandamento. Essa é a primeira. Você quer olhar alguém soberbecido? Primeira coisa, manda perdoar? O Senhor, não vou perdoar agora não. Ou então eu falo que perdoa, engano Deus, engano o irmão, está tudo bem. Primeira característica do ensoberbecimento é deixar de cumprir os mandamentos. Guarda que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando os seus mandamentos. 12. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, habitando-as, aleluia, 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 e tiverem aumentado os gados, os rebanhos, e acrescentar prata e ouro, multiplicar tudo quanto você tem, se eleve teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele foi lá, onde eu e você estávamos, e nos arrancou de lá, daquele lamaçal, daqueles demônios. Hoje, se não fosse Jesus, você não teria nada, você não estaria nem casado, não teria família, não teria nada, e é por causa dele. Como é que eu e você vamos nos esquecer disso? E ele diz assim, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões da terra seca em que não havia água, tirou para ti a água da rocha pederneira, que no deserto te sustentou. E o Senhor começa a dizer, e digas no teu coração, a minha força e a minha fortaleza, da minha mão me adquiri este poder. Não, tem que arrebentar mesmo, né? Tem ou não tem? Mas ainda eu já soberbeci, sabe, pastor, eu não estou guardando mais, mas eu ainda não fui atingido. Calma, por quê? Porque quando Deus tem esperança com alguém, ele atinge logo. Quando ele não tem, ele demora para atingir. Porque quando atinge é para arrebentar. Calma, tenha paciência. Está escrito na palavra. O ímpio não é
tirado da terra no princípio, ele precisa frutificar. Calma, até para tratar com a impiedade, Deus é juiz, Ele é Senhor. Eu me ensoberbeci, e eu sinto essa soberba mesmo, eu estou meio revoltado, eu estou com o coração endurecido, mas até agora está tudo bem, minha família está bem, meu trabalho está bem, pelo contrário. Você já viu aquele ditado, corda para se enforcar? Às vezes Deus faz isso. Vai dando corda. Por quê? Porque isso é uma questão de juízo. Deus, na sua onisciência, Ele oferece para que nunca ninguém chegue diante dEle e diga assim, sabe por que, Senhor, eu falei? Sabe por que eu me rebelei? Por quê? Porque eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, eu não tinha aquilo. Então o Senhor permite para que depois, ou não é? Agora, 1 Crônicas, capítulo 21. Versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. 1 Crônicas 21, 2. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, ide, numerai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta com que saiba o que número deles. Então disse Joabe, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Então, meu irmão, Davi queria fazer um censo e numerar o povo. E aquilo ficou muito ruim. Outros censos haviam sido feitos, mas aquilo ficou muito ruim aos olhos do Senhor. Porque aquilo foi uma questão de soberba, de arrogância. Você sabe o que é arrogância? Então, se você não sabe, não vou te explicar, não. Só vou te dizer que a arrogância é filha da soberba. A soberba você não vê ela, mas a arrogância você vê. É aquela imponência. O que Davi queria? Davi queria saber quão grande era o seu exército. Quão grande era o exército que ele tinha. Quanto dos homens tiravam a espada. Muito cuidado com isso. Você e eu não temos nada. A única coisa que nós, vamos dizer assim, tínhamos, era a alma, e nós já demos ela para Jesus. Diga amém. Você não tem nada, não adianta você ficar soberbo, põe roupa nova e ficar soberbo, corta o cabelo e ficar soberbo. Gente, isso é coisa de gente que deve ter uns 20 parafusos a menos. Tem gente que quando ele troca de carro, ele fica soberbo. Você acredita numa coisa dessa? Tem gente que quando ele mora numa casa melhor, ele fica soberbo. Você acredita numa coisa dessa? Sendo que a casa que nos importa é essa aqui, ó. É o templo do Espírito Santo. Você acredita numa coisa dessa? Tem soberba para todo gosto, grau, número. Tem gente que emagrece um pouquinho e já fica soberbo. Tem gente, bom, eu vou ficar falando aqui a noite inteira esse negócio de soberba, meu irmão. E eu não quero falar disso, eu quero falar de Jesus Cristo. Tem soberba para tudo. Porque a vaidade e a soberba são coisas que não se separam. Muito cuidado quando você se ensoberbeceu. Davi manda Joabe fazer o censo. E Joabe aconselha e diz, não faz isso, Davi. Não são todos seus, Deus acrescente muito, 100 vezes mais, mas não faça isso. Mas Davi mandou fazer e fez. Aí veio aquelas pestes, as pragas, né? Aí eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O que você tem, Deus já não te deu? Paulo diz, já não é teu? Então, para que você ficar soberbo? Para quê? Eu vou falar uma coisa para você que você não vai cair, que você está sentado. Tem gente que ele é soberbo pelo filho dele. Arruma a criancinha no colo, parece uma arvinha de Natal, e vai como um troféuzinho mostrando para os outros. Não, aí você olha, porque a soberba você vê de longe. Aí você fala assim, mas eu não estou acreditando numa coisa dessa. Aí coça a cabeça. Você não acredita.
Você não consegue acreditar. Faz da criança um troféuzinho. É um péssimo pai, é uma péssima mãe, que não investe meia hora, 1 hora de oração por semana, mas põe as roupas caras e desfila com a criança na igreja, sei lá, no shopping da vida, mostrando aquela coisinha, aquele troféuzinho para todo mundo. É um péssimo pai, é uma péssima mãe, mas é o troféu soberbo. Olha que criança linda. Olha, irmão, se nós falar de soberba, nós ficamos aqui a noite inteira. É ou não é? Agora, qual é a sua soberba? O que te deixa soberbo? Essa é a grande pergunta. O que te ensoberbece? Essa é a pergunta. Davi se ensoberbeceu pelo número de soldados que iam à guerra. Mas eu quero falar agora sobre 2 tribos que não entraram no censo, sobre o remanescente. Pastora, quem tem soberbo não tem nada? Tem também. Não tem nada e é soberbo. Soberbo tem de todo tipo, não é não? E esse negócio de soberbo é um perigo, né? É ou não é? Tem gente que ele acha que ele mora no condomínio, ele é melhor que o outro que mora em bairro. É ou não é? Não, tem louco para tudo, meu irmão. Tem louco para tudo. Tem louco para tudo. Você olha dentro da igreja, você vê o tanto de louco que tem, que você fica pasmo. Se não for o Espírito Santo, e o Senhor diz assim, eu olho para o soberbo e eu me afasto dele. Por que Deus se afasta do soberbo? Porque a soberba é uma escolha. Você escolhe ensoberbecer. Você escolhe se sentir melhor. Você escolhe optar, dizer assim, não, é verdade mesmo, eu sou bom mesmo, viu? Eu sou uma pessoa assim, diferenciada mesmo, mais inteligente, mais isso, mais aquilo outro. Aí o anjo olha e fala assim, você está mal, hein? Você está mal, hein? Você não se enxerga? Não se enxerga? Não enxerga. Houve 2 tribos que não passaram pelo censo. Uma, Levi, porque Deus proibiu que essa tribo fosse contada. Havia uma proibição determinante e Joabe não contou a tribo. Eu só vou ler para você fica aí aberto, não precisa abrir não. Só presta atenção aqui. Números 1:49. O Senhor fala para Moisés, foi algo determinante, dizendo assim, porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Não era para contar Levi. Joabe passou direto por Levi e não contou. Olha o remanescente. E a outra que não foi contada foi Benjamim. Por quê? Porque Benjamim, Gibeon fazia parte de Benjamim. E ali estava o templo do Senhor. No versículo 29. Vai lá ver comigo. 1 Crônicas 21:29. Vê aí. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon. Por isso não foram contados. Sempre terá um remanescente que não se ensoberbece. Tem ou não tem? Sempre terá um povo na igreja que reconhece Deus. Reconhece Deus. Reconhece Deus. Sempre terá alguém que sabe, se eu estou servindo a Deus, eu estou servindo meu irmão. Eu sou pior de todos. Porque você já viu, tem gente que quando ele tem um cargo, ele se sente melhor do que o outro, e quando não tem cargo, ele se sente pior. Isso aí é coisa de louco. Ele serve a Deus e ele não entende que ele é servo. E a palavra já fala servo. A própria palavra já fala servo. E ele não entende. E ele se sente melhor, maior que os outros. Se ele é um líder, ele é o menor dali. Mas eu já falei, já bati, já cansei. Estou igual a Pedro. Necessário é vos repetir todas as coisas. 21, versículo de número 5. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém os de... E
Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Sempre tem um remanescente que não se ensoberbece. Fala isso, sempre. Sempre tem aqueles no reino de Deus que olha, que sabe de onde vieram, estrupiado, destruído, arrasado. Deus, se o Senhor tirar Jesus de mim, eu fico pior, porque os demônios que eu tinha um, aí vem 7 por 1. Um de cada jeito, modelo e tipo e número. Vai vir 7 de cada um, meu estado vai ficar muito pior. Então ele olha e sabe de onde ele veio e o que Deus fez por ele. Ele olha e diz, olha, de onde é que Deus me tirou? Olha o que Deus fez para a minha vida. É por Deus, é por causa de Deus. E ali ele entende que tem que humilhar. Digo, o remanescente é humilde. Remanescente é forte, não se prostra. O remanescente é humilde. Ele não é soberbo. Precisou dele aqui, ele está aqui. Não precisou? Tranquilo. Precisou dele ali que ele vai. Precisou dele 2, 3, vai. Ele é humilde. O remanescente, ele é humilde. Ele é devedor a Deus. Ele deve a Deus. Então não tem coisa que ele vá fazer para o teu próximo que é difícil. E quando ele faz, ele não fica falando assim, porque eu fiz para você, porque eu fiz para você, porque eu fiz para você. Não. O remanescente, ele faz em Deus, para Deus. Ele não fica anotando no caderno preto dele, fiz isso, está devendo. Esse aqui está devendo isso para mim, esse aqui está devendo um abraço, esse aqui está devendo uma palavra profética, está tudo no caderno preto dele lá, está devendo para ele, pelo amor de Deus, hein? Às vezes você está devendo para o irmão, você nem sabe que você está devendo, você acha que ele fez do Senhor, você acha que ele fez pela graça, você acha que ele fez porque ele também era um arrebentado na vida, e Deus o abençoou e o ajudou, mas não, ele fez para te cobrar, ele fez para a agenda negra dele, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, sai Satanás. O que você faz para as pessoas, você faz para Deus. Humildade. O remanescente é humilde. Diga amém. Pergunta para o seu irmão, você é humilde, meu irmão? Aí você fala, ainda não, mas estou no oleiro, igual a canção que falou. Deus está aqui, ali, jogando para cá. Porque a humildade é uma coisa que você aprende todo dia. Todo dia você aprende a baixar a cabeça um pouquinho. Porque você sabe, se você ficar sem abaixar a cabeça, enrijece, né? Quando o Senhor fala dura serviço, Israel não conseguia dobrar. Tem gente que a humildade dele é só baixar a bolinha dos olhos. Foi. O Senhor diz assim, o meu povo é um povo de dura serviço. Dura serviço, isso aqui, Não consegue prostrar, não consegue dobrar. A humildade dele é baixar a bolinha dos olhos. Já baixei a bolinha dos olhos, está bom demais. Eu quero que você vá comigo. Sofonias 3:11. Vamos lá. De novo, hein? Sofonias capítulo 3, versículo 11. Esperar um pouquinho, né? Porque profeta menor. Joel fica fácil? Joel, Amós. Depois de Abacuque. Jonas, Miqueias, vamos lá. Abacuque, Sofonias. Abriram? Não abriram ainda? Abriram. Os crentes não lêem muita Bíblia, está igual os católicos, meu irmão. A coisa está feia, o negócio está feio. Mas a gente tem que ter paciência. Eu não tenho problema comigo, não. Eu prego, cada um vai dar conta de si, Sofonias 3:11. Lê lá, olha que coisa boa de se ler. Naquele dia não te envergonharás de nenhum das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e nunca mais te ensoberbecerás no meu Monte Santo. Olha para o teu irmão do lado e fala, eu profetizo na tua vida que nunca mais você vai ser soberbo. Eu profetizo. Arrogante, soberbo, querer humilhar os outros, ralar grosso, achar que você banca.
que banca. Aí vai ser humilhado só contar no leito do hospital, falido, na miséria. Não. Vamos ser humildes no monte. Vamos ser humildes na exaltação. Vamos declarar que tudo vem de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu estou aqui hoje pregando, gritando para você falar aleluia, glória a Deus, mas amanhã você pode estar no meu velório. Já foi, meu irmão. Por quê? Isaías pergunta, Senhor, o que eu vou pregar? Você vai pregar que o homem é como uma flor de uma erva, que hoje existe e amanhã não mais. Soberba do quê? Vou falar. Eu vou falar. Vou falar, só se eu olhar para trás. Aquele negócio branco lá, o bege. As casas antigas é azul, rosa. Olha naquele negócio lá onde você dá descarga. Olha lá. Para ver se tem soberba. Meu irmão, olha lá. E tem gente que ainda é arrogante, que é soberbo, que ainda acha que é alguma coisa, que passa por uma situação difícil. E é o que acontece com o texto aqui, ó. Presta atenção, vamos lá. Versículo 11. Não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais rebelaste contra mim. Soberba e rebelião andam junto. O Senhor diz, eu vou tirar a soberba de vocês, para vocês mais não se rebelarem contra mim. Aí ele diz assim, porque então tirarei do meio de ti, versículo 11, os que exultam na tua soberba. Tu nunca mais te ensoberbecerás do meu santo monte. Diga glória a Deus. Mas deixarei no meio de ti um povo, remanescente, humilde e eles confiarão no nome do Senhor. O povo de Deus é humilde e pobre. Pastor, mas eu vou falar uma coisa, eu não sou muito pobre, eu sou uma pessoa abençoada. Não é essa pobreza que o Senhor está falando? É aquilo que o Senhor Jesus diz no monte, no sermão do monte. Os pobres de espírito são aqueles que não têm dentro de si soberba, orgulho, que são vazios de si mesmo, que aprenderam a oração de João Batista, dizendo que eu diminuo a cada dia mais, desapareça e que tu cresças, e que tu apareças na minha vida. Essa oração, essa pobreza, um povo pobre, humilde, um povo simples, um povo que ama Deus, que ama o próximo, que ama o pecador, que ama o que falha, ama todo mundo, porque ele também veio do buraco, das trevas, do inferno, então ele não condena ninguém, não critica ninguém, e ama os seus irmãos. Haverá no meio de vós um povo manso, um povo humilde, um povo pobre. Versículo 13, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Que iniquidade o Senhor estava falando? Soberba. Nem proferirá mentira. Você já sabia quantas vezes você fala do seu irmão algo que não é verdade? Porque tem gente que parece que ele adivinha, ele deduz coisas. Ele deduziu uma coisa e ele acha que aquilo é mentira. E ele fala mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados. Diga amém. Você é ovelha, meu irmão? Então você é apacentado. O que é ser apacentado? É ser conduzido pelo bispo e pastor, supremo pastor das nossas almas. Ora, varada, pá, não é por aí, apacentado. Ora, cajadada, pá, não é por aí, apacentado. Ser apacentado, você não aceita mais, o bode não aceita. Mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante, quem bote medo neles. Diga glória a Deus. Quero que você vá em Números capítulo 14. O remanescente é aquele que é forte, que não se prostra. O remanescente é humilde. Ele tem humildade, ele sabe que é pobre, que ele, se não for Deus na vida dele, meu irmão, a coisa é feia. Ele sabe que é Deus, que amanhã você pode estar no velório dele e ele pode estar no seu. E aí qual é o problema? Nós vamos para a glória. Ele sabe que a vida dele tem um tempo de duração nessa terra, foi medida a palmos. Ele sabe disso aí. E ele sabe que serve a Deus. Você está pronto para morrer? Ou seja, você morreria bem assim? Você está amargurado, triste, chateado, revoltado, você não está bem. Soberbecido, não está bem. Mas você está em paz, está tudo bem na tua vida, aleluia, glória a Deus. Quem ficar aí, meu irmão, que se arca com os problemas que ficar.
É ou não é? Você vai para onde? Para a glória, para o teu Senhor. Eu quero falar agora que o remanescente são aqueles que não se deixam impressionar com o inimigo. Existe várias vezes a recomendação do Senhor: não te espantes, não temas, não tenha medo, não se deixa mover por aquilo que está diante de você. O inimigo se levanta, as adversidades se levantam, mas maior é aquele que está dentro de nós, e nós somos testificados disso todos os dias. Deus é comigo, você diz, Deus é comigo, o Senhor, a mão dele é sobre a minha vida. O remanescente é aquele que não se espanta, é aquele que o coração dele é firme na promessa. Diga glória a Deus. Números capítulo 14, Moisés envia 12 espias, um representando cada tribo. 10 dizem: esses gigantes nós não iremos conseguir, nós seremos dissipados, destruídos. Josué e Caleb diz: não, se o Senhor estiver conosco, se Ele agradar de nós, nós vamos conseguir. 14, versículo de número 6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Rebelião é você olhar para um problema e dizer: esse problema é maior que meu Deus. Pastor, eu nunca disse isso. Quem diz que todas as verdades são ditas? Porquanto são eles o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, a taça deles se encheu de iniquidade. O Senhor é conosco, não tem mais. Diga: Deus só pode estar de um lado. Deus não fica em cima do muro, Deus só está de um lado. Por isso, quando você achar: Deus está do meu lado, Deus está do meu lado, Deus está do meu lado, e do outro lado tem um irmão seu, e o outro também acha, mas Deus só está de um lado. De que lado que Deus está? Dos dois crentes, não. Do crente que está aqui, ó. Está aqui, ó, fazendo direitinho aqui, ó. É desse lado que Deus está. E então Josué e Caleb se levantam e diz assim: se Deus se agradar de nós, não nos rebelemos contra o Senhor, porque fugiu deles o amparo. O Senhor é nosso Deus. Olha o que eles haviam dito antes do capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Glória a Deus. Os inimigos sempre haverão, sempre levantarão contra você circunstâncias, situações que te botam medo. E o que você vai fazer? Você vai correr para o teu Senhor, você vai abrigar na sombra do Onipotente, e você vai sair dali crente, confiante, porque o remanescente tem fé no Deus que ele serve. O remanescente tem fé, o remanescente é forte, não se prostra. O remanescente é humilde, não se ensoberbece. O remanescente é aquele que crê em Deus. Olha tudo, vê tudo e crê em Deus. Sabe o que é que Deus diz? 14, 24, lê aí. Esse remanescente foi bem remanescente, bem pouquinho mesmo, né? O que o Senhor diz? Ninguém vai entrar. Só os dois. Depois o sacerdote entrou também. Só os dois vão entrar. Por quê? Porque neles houve outro espírito. Enquanto as pessoas comuns são destruídas pelos problemas, pelos inimigos, pelos desafios, pelas dificuldades, o remanescente é aquele que olha e diz assim: aquele que prometeu é poderoso para realizar. Ele cumpre. O remanescente olha para Deus e diz assim: não há inimigos que possam sucumbir à minha fé. Diga glória a Deus. Versículo 24 do capítulo 14. Porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e o levarei à terra com que entrou a sua descendência, e possuirá em herança. Diga glória a Deus. Vai comigo em Jeremias capítulo 15. Esse é mais fácil, não é? Jeremias capítulo 15. Eu quero falar sobre o remanescente. Ser forte, não ter medo do inimigo. Leia aí o versículo.
15 e 11, lê aí. Disse o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo que no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Você pode dizer glória a Deus? São essas 3 características dos remanescentes. Eles não se prostram diante da secularidade, da liberalidade. Eles são pessoas fundamentadas na palavra. Eles não se prostram diante daquilo que o mundo oferece a eles. Eles são santos. Os remanescentes são aqueles que são pessoas fortes, são pessoas determinadas. Os remanescentes são pessoas que são humildes, eles não se ensoberbecem, eles não confundem as coisas, bênção e com o abençoado. Eles sabem que a bênção vem de Deus, o abençoado é Ele, e o remanescente é aquele que é forte. Diga glória a Deus. Para nós terminarmos, eu quero que você vá comigo em João capítulo 6. Você vai ver aqui alguns remanescentes já no ministério do Senhor Jesus Cristo. 6, capítulo 60. João, capítulo 6, versículo 60. Jesus havia feito um discurso assim: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanecerá em mim e eu nele. E aí foi pregando, falando disso. Eu sou o pão que desceu do céu e tal, aquela mensagem do pão. E muita gente seguia Jesus porque ele fazia milagres, porque ele multiplicava, porque ele era fazedor de boas coisas. E grande parte do povo olhou para ele e falou assim: não dá não. Não dá não. Porque muitas pessoas seguem Jesus. Só os discípulos permanecem. Só os discípulos permanecem. Os discípulos são ensinados, são provados, são ensinados. Uma hora ele está no deserto, outra hora ele está no vale, outra hora ele é corrigido. O discípulo, o remanescente, é aquele que olha e diz: a palavra é dura, mas me cura, é isso que eu quero, amém. Agora, quem não é remanescente fala: não sei o quê, porque a palavra é muito dura, não consigo andar na palavra, não sei o quê, porque não sei o quê. Não adianta. É igual Jesus falou: irmãos, é uma coisa, não adianta, você não tem condição, Jesus falou, de edificar uma torre, não começa. Porque se você parar no meio, vai ficar feio para você. João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isto, disseram: é igual a palavra de hoje, né? Essa palavra é muito dura, eu não posso ouvir isso aí não. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso. Diga comigo, era discípulos. Não era o povo, não era... Não era não, eram alguns discípulos. Disse-lhes: vocês ficam escandalizados com isso, ficam admirados, indignados, porque tem gente que escandaliza. Ele passa por uma aprovação, ele fica escandalizado. Não já se viu, porque eu não fiz nada para isso. Ele passa por um vale, porque não já se viu, eu não plantei, porque eu não fiz nada para merecer isso. Ele fica escandalizado, ele fica indignado. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Aí o Senhor Jesus diz assim, olha... Versículo 62. Que seria, pois, se visses o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Vocês precisam desta palavra para vocês serem edificados. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Jesus sabe se você crê nele ou não crê.
Você pode ter cara de crente, vestir como crente, cantar como crente, levantar a mão igual crente, sentar e ouvir a palavra igual crente, mas Jesus sabe se você é remanescente ou não. Se você não se prostra diante da impiedade do mundo, se você é forte o suficiente para ser humilde e não se ensoberbecer diante dos apetites, você entendido e compreender que não há nada e ninguém que possa impedir a obra de Deus na sua vida. Remanescente é aquele que não vai atrás de ninguém, ele tem a palavra de Deus como a bússola dele. Versículo 65, e diziam: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aí, Jesus ficou muito preocupado e disse: e agora? O que as pessoas vão dizer? Que a minha notoriedade está em baixa, que eu estou em baixa, popularmente em baixa. Aí o cristão vai falar assim: eu estou passando pelo vale, pelo deserto. O que o irmão vai falar? O que o irmão vai pensar? Por que eu quero sempre estar no monte? Por causa da aparência. Jesus ficou preocupado porque muitas pessoas debandaram. Para com isso aí, não. Tem gente que ele fica preocupado com o assunto. Eu não sei falar muito bem isso aí, mas assim, como que o que as pessoas estivessem falando dele, preocupa ele. Eu não quero saber o que o ser humano fala de mim, eu quero saber o que Deus fala de mim para mim. É isso que me interessa, eu não quero saber, porque a cabeça do ser humano muda, de manhã uma coisa, de tarde outra, de noite outra, no outro dia outra coisa. E aí você fica preocupado com o comentário. O que vão falar se eu estou no vale? Se o Senhor está me repreendendo? Se eu estou perdendo? Se eu estou ganhando? Isso aí é ser bem medíocre, né? É ou não é? Fica preocupado com o que o outro fala. O que o outro vai falar? Ô irmão, você manda na boca dos outros? Se pudesse ter, você arrancaria a língua de alguém, mas você não pode, só pode furar o olho. Deixa falar, qual o problema? Não tem problema nenhum falar. Eu vou falar a verdade para vocês. Não é porque eu já estou velha, não. Mas eu não esquento cabeça com ninguém pode falar o que quiser. Fala, meu irmão, pode falar. Quem me defende é ele. Eu há muito tempo eu saí desse pleito aí. Esse aí não é coisa para mim, não. Eu tenho muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para fazer para ficar preocupado. Porque tem gente que ele vive de notícia, ele quer saber o que o outro falou dele, ele quer saber isso aí, é para a gente à toa, que não tem nada para fazer na vida, né? Você está preocupado com o outro pensa, com o outro fala, o que o outro está falando. Que a pessoa do trabalho está falando de mim. Que o irmão está falando de mim. Deixa o irmão pecar, qual que é a ordem? Quem é santo se torne santo. Quem peca mesmo, irmão, fala de me matando. Peca mesmo, peca. Quer falar, fala, qual é o problema, deixa falar. Que isso aí vai fazer? Não vai fazer nada. Aí se ele vir te pedir perdão, irmão, perdão, está perdoado, meu irmão, está perdoado. Para com isso aí, não estou nem aí. Dá vontade de você falar, irmão, acho que me incomoda mais um mosquito do que o que você fala. Que mosquito incomoda, fala a verdade. Principalmente no verão, aqueles mosquitinhos pequenininhos que ficam rodeando. E você toma banho e eles voltam. O mosquito incomoda mais do que aquilo que o irmão fala. Você não está nem aí com o irmão fala. Por quê? Porque não vai mudar a tua vida, não vai mudar nada, deixa falar. Jesus não se preocupou. Vocês querem ir, povo? Vai embora. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês também querem ir? 67. Então disse Jesus aos 12, ficou só os 12. Quereis vocês também retirar-vos? Pode ir, se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Nenhum. Respondeu-lhe, pois, Simão, Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Ao remanescente falando. Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós temos reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém?
ficou os 12. E nós estamos aqui por causa dos 12. Por causa do remanescente. Porque o remanescente não se prostra, ele é forte. Ele não se prostra na concupiscência, ele não se prostra naquilo que generaliza, ele não vai junto com a turba, não. Ele não é povão, não. Nós não somos povão, não, meu irmão. Nós temos qualidade, idoneidade, identidade. O remanescente é humilde, ele não fica soberbo. Ai, eu sou melhor, eu sou maior, porque eu tenho, porque eu moro, porque é isso, aquilo. Não, ele fala, eu vim da lama, e se eu não honrar Deus, eu volto para uma lama, ainda muito maior do que aquela. O remanescente é humilde, ele é pobre. Ele não tem esse negócio de achar que é mais que os outros, não. E o remanescente, por último, ele consegue enxergar que Deus é mais na vida dele do que qualquer levante que o inimigo possa colocar, porque as palavras de vida eterna o alimentam. Ele olha para a palavra, ele tem sede da palavra, ele quer a palavra de Deus. Agora você percebe quando você está saindo do remanescente, você olha para a palavra assim, não, palavra dura, não sei o que culto não acaba logo, nossa, que palavra. Já deu, o Espírito Santo já deu linha, ele não descobriu aí. Porque tem gente que acha que Deus faz uma questão tão grande, né? Olha aqui a questão que Jesus fez. Vocês querem, Deus ama o ser humano, Deus ama o homem, Deus ama seus filhos, mas Deus não fica coçando a cabeça dizendo, ai meu filho, vou falar isso para ele, ele vai ficar chateado, não vai no meu culto. Ai, o que eu vou fazer? Fazer um agradozinho. Ai, esse Deus é muito fraco, né? Não é esse Deus que eu conheço, não. Esse Deus aí que você conhece? Não, né, meu irmão? É o Deus que é amado e adorado, porque nós somos filhos e nós queremos ser castigados, se preciso, repreendidos, exortados, porque Deus é assim que revela o seu amor para conosco. Diga comigo, o remanescente é forte. Ele não se prostra. O remanescente é humilde. Não se ensoberbece. O remanescente tem fé. Ele crê em Deus. E ele ouve as palavras que trazem a vida eterna. Amém? Eu quero que você feche os olhos. Eu quero que cante aquele hino novo do vaso do oleiro. Mas antes eu quero que você faça uma oração. Há uma palavra em Daniel, no capítulo 11, que o Senhor fala sobre alguns que Satanás iria conseguir tirar o selo deles, tirar o chamado deles, iriam fazer violar a aliança. Satanás quer tirar você o selo de ser remanescente. Quem sabe alguns de vocês aqui já até perderam esse selo. Vocês têm se prostrado à modernidade, ao liberalismo, têm se prostrado à promiscuidade dessa terra. Vocês ensoberbeceram, vocês temem diante do inimigo, não conseguem uma fé absoluta. Eu quero que você feche os olhos. Se você for reprovado nessa noite, em um dos tópicos, eu quero que você ore e peça perdão a Deus. Se você tem se ensoberbecido, em nome de Jesus, fala, Senhor, eu quero ser humilde. Me humilha, Pai, me humilha. Porque a única maneira de Deus nos ensinar a humildade é por meio da humilhação. Fala para o Senhor, Senhor, me humilha, eu quero ser humilhado. Porque eu não quero que o Senhor me reprove. Eu não quero que o Senhor se afaste de mim. Eu não quero que o Senhor tenha nojo de mim, Senhor. Não. Ore e fale com o Senhor agora em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu preciso ser forte e não me prostrar a esse liberalismo, a esse mundanismo que tem entrado dentro da igreja. As pessoas não têm mais temor pela tua palavra. As pessoas vão rompendo o mandamento um atrás do outro, rompendo a tua palavra um atrás do outro, Senhor. Eu quero ter temor pela tua palavra, eu quero ter temor pelo teu nome, eu quero discernir entre o santo e o profano, eu não quero me prostrar, Senhor, diante de Baal, dos Baalins que tem neste século. Eu quero ser santo, meu Senhor. Diga ao Senhor em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu não quero mais que haja em mim prostração.
Eu não quero ser uma pessoa de porteira larga. Eu não quero entrar pela porta larga, Senhor. O caminho é estreito, a porta é estreita. E eu não quero, meu Deus, eu não quero aderir a este comportamento secular que está entrando dentro da igreja. As pessoas estão dentro da igreja, mas não cumprem mais a tua vontade, não cumprem mais o teu mandamento. Não amam como é ordenado, não perdoam como é ordenado, não ajudam como é ordenado, Deus. Eu preciso cumprir a tua vontade e a tua palavra. Diga ao Senhor. Diga, Senhor, eu não quero me ensoberbecer. Senhor, eu quero ser uma pessoa humilde que reconheça o Senhor. Deus, não permita que o dinheiro, que o bem-estar ocupe um lugar no meu coração, Senhor. Eu não posso confundir, Senhor, essas coisas não alimentam minha alma. Senhor, eu quero ser humilde. Eu quero ser humilde, meu Deus, eu quero ser humilde. Porque humilde tem graça, humilde tem a tua presença. Deus, eu quero ter fé, porque o remanescente tem fé. O remanescente crê na tua palavra e na tua promessa. Deus, eu quero ter fé, porque o remanescente é aquele que ouve a tua palavra e atenta para o teu mandamento e não acha a tua palavra pesada. Você que tem achado o mandamento penoso, analise um pouco melhor a sua vida com Deus, porque os mandamentos de Deus não são penosos. Para aquele que é remanescente, não é penoso obedecer, não é penoso cultuar, não é penoso servir a Deus, não é penoso se prontificar. Para aquele que é remanescente, ele está à disposição e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Satanás quer que você se prostre diante dele. Diante das adversidades, das circunstâncias, das situações, da modernidade, do modernismo, do liberalismo que está acontecendo dentro das igrejas. Hoje as festas dos cristãos parecem um baile. Hoje os cristãos fazem festa e você não consegue discernir se é crente celebrando a Deus ou se é um bando de ímpios celebrando a carne. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós estamos no fim. Jesus vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. E não uma igreja que se pareça com o mundo. E não uma igreja que se modernizou. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é moderna, ela é santa, ela é separada. Muitos estão buscando modernidade dentro das igrejas. Muitos estão buscando liberalismo. Jesus disse que muitos entrariam pela porta larga. Somente os poucos iriam ter condições de entrar pela porta estreita. Deus está falando com você. O que é que você tem aceitado na sua vida? O que é que você tem aberto? O que você tem comprometido a santidade, o Espírito Santo na sua vida? Coisas que você tem dito: isso não tem importância, isso não tem importância, isso não tem problema, qualquer pessoa faria isso no meu lugar. Em nome de Jesus, Deus está falando contigo, igreja. O Senhor está falando que Deus sempre terá o seu remanescente que não se prostra diante dos Balaíns, não beija a mão de Baal. Deus é santo. E sem santificação eu não vou ver o Senhor. E você não vai ver o Senhor. Nós podemos aqui, fazendo parte de igreja, nós podemos até pregar, nós podemos expulsar demônios, nós podemos fazer muitas coisas. Mas chegaremos lá diante dele e vamos ouvir: eu não te conheço. Por quê? Porque o remanescente não se prostra. Jesus só conhece o remanescente. Jesus só conhece a semente santa, aqueles que se identificam, que se separam. Você é separado, santo significa separado. Você tem que estar separado. Separado na faculdade, jovem, separado na escola. Você, o grupo dos seus amigos, no seu trabalho, separado. Sua conversa é diferente, seu porte é diferente, separado. Soberba. Você que é soberbo, peça perdão ao Senhor. Só existe uma maneira de te fazer humilde. Você passando por humilhação. Mas a última humilhação que Deus te fez passar, você se indignou contra Ele. Você se ufanou. Então aprenda em nome de Jesus: quando vier a humilhação, é para o Senhor te limpar da soberba. Que nós possamos ser humildes. Somente os humildes serão parte do remanescente.
que você possa ter fé, meu irmão, e que você possa viver essa palavra. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que o homem conhece o seu interior.